Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas estão com dificuldade para fazer atividade de inglês. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês devem fazer essa atividade, tá bom? Então, vou entrar aqui na sala do nono ano, em atividades. Atividade 2. Então, aqui vocês teriam que ver o vídeo, né? E aqui no diálogo, o que eles falam no vídeo, está no diálogo. Caso não conseguir ver o vídeo, consegue ler o diálogo aqui, tá bom? Então, o pessoal está com muita dificuldade de fazer esse exercício aqui, que é sobre os verbos irregulares e regulares. Então, eu vou começar explicando o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. Os verbos regulares são aqueles que, quando eu coloco eles no passado, quando eu vou passar eles para o passado, eu uso a partícula ed no final do verbo, tá? Esses são regulares, então é uma regra. Sempre quando eu vou passar esses verbos para o passado, por exemplo, o verbo love, falo I love, nossa, que lindo, né? I love, que aí eu amo, né? Se eu quero falar eu amei, eu tenho que falar I love I love it, eu amei. Então aqui é no presente, I love, eu amo, e I love it no passado, tá? Então essa é uma regra a ser seguida. Porém, existem alguns verbos que são verbos irregulares, né? São verbos irregulares. E qual que é a regra para esse verbo? Ele não tem uma regra específica, né? O que a gente vai fazer então? A gente tem que olhar na tabela, tá? A gente tem que olhar na tabela de verbos irregulares. Então, como que eu tenho que fazer esse exercício? Tem que olhar primeiro que verbo que é que eu pedi. To give. Tá vendo? To give. Só que ele não está conjugado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem o tempo específico ainda. É o correspondente a gente dizer amar, correr, andar. São verbos que não estão conjugados, tá? Como que eu sei que esse verbo não está conjugado em inglês? Simplesmente porque ele não tem, ó, aliás, ele tem essa partícula to. Sempre quando o verbo tiver essa partícula to na frente dele, quer dizer que ele não está conjugado no tempo, tá? Então, to give significa dar em inglês. Como eu falo day em inglês?
Então, eu vou olhar aqui a tabela de verbos irregulares. Então, como que funciona essa tabela? Aqui nós temos os verbos no infinitivo, quer dizer, eles não estão conjugados. Aqui eu tenho o verbo conjugado, já no past simple, quer dizer, eles já estão no passado, tá? Só que como eles são irregulares, eles não vão seguir essa regrinha do ED no final do verbo, eles vão ser escritos de formas diferentes. Então, eu vou olhar, vou observar para ver se eu encontro esse verbo aqui, nessa tabela, tá? Então, vou observar aqui. Será que eu vou encontrar esse verbo? Então, aqui eu vou olhar ele. Ixi, ficou muito grande. Tentar voltar, né? Sem querer, eu coloquei na forma de correção aqui. Então, eu vou olhar aqui na tabela para ver se esse verbo está aqui, to be. Essa tabela, ela está organizada de forma alfabética. Então, começa as palavras que tem B, C, D, F, G. Então, aqui, ó, give. Ah, ele está na tabela. Então, se ele está na tabela, ele é um verbo irregular. Como que eu escrevo ele no passado? Gave. Aí eu vou vir aqui e escrever ele no passado. Ah, eu estou mostrando aqui a resposta, porque eu estou no módulo de correção. Mas, então, a resposta é gave, tá? É como está escrito aqui na parte rosa. Essa parte está mostrando os verbos no presente simple, no passado, ok? Então, nem todos os verbos vão estar aqui na tabela. Tem alguns verbos que são regulares. Aí eu vou olhar, por exemplo, o verbo like. To like, vamos ver se ele está aqui na tabela. Então, vou lá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha lá. Na parte do L. Na parte azul é onde que ele não está conjugado. Na parte rosa é onde que o verbo está conjugado. Então, olhando aqui, ó. Lay, lead, lead, lend, let, lie, light, lose. Então, eu não tenho o verbo like aqui. Se eu não tenho o verbo like na tabela dos verbos irregulares, esse verbo é regular. Se ele é regular, eu vou usar a regra, que é acrescentar ed ao final do verbo. Então, vamos lá. Então, like. Então, esse aqui. Aqui eu já estou mostrando a resposta, né? Like, like. E é esse verbo no passado, a forma dele no passado, tá? Então, retomando, ó. Eu vou olhar para o verbo, vou observar se ele está aqui, nessa tabela, na parte azul. Se ele estiver na parte do infinitivo, quer dizer, essa parte azul, quer dizer que ele é um verbo irregular. Então, vai ter o correspondente dele no passado, que é a parte rosa. Aí é só escrever aqui na resposta. Agora, se esse verbo não estiver aqui,
quer dizer que ele é um verbo regular. Então, tem que seguir a regra de colocar o ed no final do verbo, tá bom? Tinha outra questão aqui que o pessoal não estava conseguindo fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Que era... Esse é esse aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui mesmo, né? Então, esse daqui é bem fácil. É só para completar esses espaços em branco com is, are ou am. Então, qual que é a regra? Qual que é a regra? É muito fácil. É só lembrar do verbo to be que vocês têm no caderno. Ou procurem, tá? Qual que é? Deixa eu escrever aqui. Então, o verbo to be como que é? I am. You are. She is. He is. They are. Okay. They are. We are. Então, você vai observar o verbo to be e vai tentar ver os correspondentes aqui, tá bom? Nesse caso aqui, this significa este, esse. Então, normalmente a gente fala is, tá? This is. Outra aqui. Então, é só vocês irem clicando aqui no que vocês acham que é certo. E também, essas palavras, essas frases que eu peguei, elas estão... Deixa eu tirar aqui. Elas estão no... Elas estão aqui, ó, no diálogo, tá? Aqui. Vocês podem ir lá também consultar o diálogo para ver como qual desses é o correspondente. Então, ó, aqui no começo já. This is it. This is it. Aí você vai lá. Aqui, ó. This is it. Então já tem aqui a resposta, é só você olhar no diálogo. Tá bom? Agora deixa eu botar aqui. Ah, tá. Ah, voltei. Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês podem perguntar. E aí eu vou explicando para cada um que tiver mais dúvidas, tá bom? Um beijo, até mais.